Olá, graça e paz, povo de Deus. Chegamos, porque eu estou dizendo chegamos, está aqui comigo a diaconisa Sônia, e juntos estávamos com a irmã Patrícia, o irmão Bruno, Ágape, Raquel, Aline, a SD Juvenil do Distrito Júlia, lá na igreja de Parque Alian, né, em São João do Meriti, né, comemorando 22 anos da igreja. Foi uma bênção, foi maravilhoso. Né? Então chegamos aqui agora para poder estar junto com você. Então entra aí conosco, vamos lá, nos saudando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deus abençoe a irmã Catarina, Deus abençoe Ranúzia, Deus abençoe a nossa irmã Débora do Silas. Pode ir entrando, gente, que hoje nós estamos completando 236 dias do plano cronológico de leitura da palavra, e estamos lendo a continuidade de ontem, 1 Crônicas, do capítulo 4 ao 6. Eu sei, irmãos, que 1 Crônicas fala de gerações, então é o fulano que gerou ciclano, mas é para você entender que Deus faz uma promessa até 1000 gerações, e nós estamos aqui vendo gerações, como nós vimos os filhos de Davi, que foram os últimos aqui, do capítulo 3, e a gente vai ver que Deus fala dos descendentes de Simeão, dos descendentes de Judá. Isso é uma palavra que está aqui para te dar esperança, né? Eu ouvi o testemunho de um homem que era do Oriente e que ele não aceitava crer em Deus, o único Deus, não aceitava. Era uma época de perseguição aos cristãos, e quando uma Bíblia chegava até lá, se arrancava a página da Bíblia e cada um ganhava uma página. Imagina quem ganhasse 1 Crônicas. Mas olha que interessante, esse homem ganhou. E esse homem, ele tinha resistência a aceitar em ter um único Deus. Mas quando ele recebeu essa página e ele começou a ler fulano que gerou ciclano, que gerou fulano, e aquilo tudo, ele ficou maravilhado. E ele disse: meu Deus, então o Senhor é um Deus de gerações, o Senhor é um Deus de família. Se tu amas assim a família a ponto de que gerações e gerações sejam da sua presença, é esse Deus que eu quero, porque eu sou um homem de família, né? Então aquilo, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, né? Então sejam bem-vindos, você que está entrando aqui agora, né? Nossa irmã Sônia Regina está aqui comigo também, a nossa irmã Heloísa está aqui conosco, Arlete, Virgínia, Olinda, Eva, nossa irmã Zezé, nossa irmã Marisa, Zilpa, Tereza, nosso irmão Gibson. Então, gente, hoje capítulo 4 e 5 não são grandes, mas o 6 é. Então nós não vamos demorar e vamos começar, tá bom? Então você vai entrando no meio do caminho e vai pegando aí conosco, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por ter estado reunidos com a igreja de Parque Alian e ver as grandes maravilhas que o Senhor tem feito naquele lugar. Muito obrigado, Senhor. Que a tua mão, Senhor, que está sempre sobre o teu povo, esteja sobre nós aqui como teu povo lendo a palavra. E que nada nos separe do teu amor, nada nos faça desistir desta fé que nós temos no Filho de Deus. Abençoa a nossa leitura, abençoa o tempo que estamos aqui reunidos, que a tua mão esteja sobre nós. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Eu oro com o teu povo em concordância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então vamos lá? Vamos lá, então, para Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, ok? Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai, e Laade e Laade. Estas são famílias zoratitas. Lembrando que Jeconias, gente, também era chamado de Joaquim, tá? Então tem alguns nomes que a gente não identifica de imediato, mas depois há uma tradução similar. Verso 3. Estes foram os filhos e pai de Etã.
Jezreel, Isma, Idbas, e o nome da irmã deles era Azelelponi. Gente, vocês quiserem aí, tão grávida, quiser achar um nome, né? Azelelponi. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Ruza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efratá e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, Efer, Temeni, Rastari, e estes foram os filhos de Naara. Os filhos de ela foram Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou Anube, Isobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Jabés foi mais ilustre que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabés, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Olha que palavra inspiradora, gente. Jabés foi mais ilustre do que todos os seus irmãos, porque ele fez uma oração. A oração pedindo, nem foi pedindo, foi sugerindo. Quem dera, Deus, que me abençoasses, expandisses meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu. Olha que coisa linda. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Pazéia e Teína, pai de Irnaás, e estes foram homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel foi Ratate. Meonotai gerou Ofra. E Seraías gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filhos de Jefoné, foram Iru, Elá, Naã, e o filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zifa, Tíria e Azarreel. E os filhos de Esra foram Geter, Mered, Efer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Ben-Hanã, Tilom, e os filhos de Ísis foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filhos de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, bem como de Joaquim, dos homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, os quais dominavam sobre Moabe, e os de Jabuse, Leém. Estes registros são antigos, e estes eram oleiros e habitantes de Netaim e em Gedera, moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram... deixa eu fazer um comentário para vocês a respeito de Jabés, né? Existe até um livro sobre esse nome. A palavra Jabés significa dor. Então você imagina ter um filho que o nome dele é Dor. Imagina, né? Você diz, Dor, vem cá. Dor, vem dormir, né?
Porque a mãe, quando teve ele, teve com tanta dor que ela deu o nome do que ele foi, dor. E isso para ele era humilhação, né? No meio do povo. Dor para lá, dor para cá, você já imaginou? Então ele faz uma oração. Por isso ele invoca o Senhor. É como se ele dissesse: Senhor, o meu nome, né? E o judeu, ele crê nisso, né? Que o nome determina o futuro, o caráter. Ele disse: o meu nome me amaldiçoa, né? Então, quem dera o Senhor me abençoasse, e quem dera o Senhor expandisse o meu território. Ele faz essa oração, Deus vê isso e quebra a maldição do nome, fazendo ele o mais ilustre de todos os seus irmãos. Então, mesmo que o nome dele fosse Jabez, mas agora a vida dele não era de dor. Tremendo, né? Então, vamos lá. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. De quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão e de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Ramuel, de quem foi filho Zacur e de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, 22, gente. Mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Beceba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziglag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã. 5 cidades, com todas as suas aldeias, que estavam em redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes registrados por seus nomes foram chefes nas suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoías, Asaías, Adiel, Gemiel, Benaia, Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Zedaías, filho de Sinre, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, à procura de pastos para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes que estão registrados por seus nomes foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas que se encontravam ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram para o monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filho de Ize. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas e estão morando lá até o dia de hoje. Descendentes de Rubem. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, que era Jacó, gente. Israel era Jacó. Pois Rubem era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José. Né? Essa história aconteceu, né? Rubem se deitou com a esposa do seu pai, né? E, claro, não era a mãe dele, era entre as mulheres que Jacó tinha. Só que isso era profanar
o leito do pai. Então Jacó lhe tirou o direito da progenitura. E a primogenitura, ela dava o quê? A porção dobrada. Então, se todos ganhassem uma terra, ele ganhava 2. Se todos ganhassem 100 cabeças de gado, ele ganhava 200. Só que, por causa do seu pecado, Israel, ou Jacó, lhe tirou o direito da primogenitura. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, eram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías e de quem foi filho Baal. De quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos na genealogia, segundo a sua descendência, tinham por chefe Jeiel, Zecarias, Bela, filho de Azaze, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado leste, até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder da sua mão, e habitaram nas tendas deles, e toda a terra fronteira de Gileade do lado leste. Descendentes de Gade. Você vê que não é só contar descendência, é registro público para as pessoas saberem de quem pertence aquela terra, ou de quem pertence aquele ato heróico. Ok? Verso 11. Os filhos de Gade habitaram em frente deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel foi o cabeça, e Safã o segundo. Também Janá e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorais, Jacã, Zia e Éber, 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesissai, filho de Jado, filho de Bus, Ai, filho de Abediel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã, e as suas aldeias, bem como os limites todos dos arredores de Saron. Todos estes foram escritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Verso 18. Agora é a história das tribos do leste. Dos filhos de Rubem, dos Gaditas e do meio da tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco, eram treinados para a guerra. Houve 44.760 capazes de sair à batalha. Olha bem, gente. Alguns aqui você viu que cuidavam de gado, outros cuidavam do linho, outros cuidavam de madeira. Mas essa tribo, ela se especializou na guerra. Então eles tinham 44.760 homens capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos. Porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã, até Baal-Hermon e Senir, e o monte Hermon, e eram numerosos.
Estes foram chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém, foram infiéis a Deus, ao Deus de seus pais, e se prostituíram seguindo deuses dos povos da terra, que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel despertou o espírito de Pou, rei da Assíria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levou cativo os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Ala, Abor e Ara, e nas proximidades do rio Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje. Capítulo 6. Descendentes de Levi. Que a gente fala dos levitas, né, gente? Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Essa turma nos interessa, ok? Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou Abissua, e Abissua gerou Buqui, e Buqui gerou Uzi, e Uzi gerou Zeraías, e Zeraías gerou Maraiote, e Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, e este é o que serviu como sacerdote no templo de Salomão, que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadoque. Jeozadoque foi levado cativo quando o Senhor levou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron, Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, que foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, e de quem foi filho Ido, e de quem foi filho Zera, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, e de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Eliasaf, e de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, e de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amassai e Aimote, e os filhos de Eucana foi Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucanã. E os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e depois Abias. Os filhos de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, e de quem foi filho Simei, de quem foi filho Zá, de quem foi filho Simeia, e de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. Cantores e levitas. São estes os homens que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada lá. Ministravam diante do tabernáculo na tenda do encontro, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os filhos que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, a Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão,
filho de Eliel, filho de Toa, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Jael. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram encarregados de todos os serviços do tabernáculo da casa de Deus, descendentes de Arão. Arão e os seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto, sobre o altar do incenso, todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos e a expiação por Israel, segundo tudo o que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho Finéias, e de quem foi filho Abissua, e de quem foi filho Buqui, e de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. Cidades dos levitas. Essa história também está em Josué capítulo 21. São estes os lugares que eles habitavam, segundo os seus acampamentos, dentro das suas fronteiras, a saber, os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, foram os primeiros a serem sacerdotes, e receberam Hebrom na terra de Judá e os seus arredores. Porém, o campo da cidade com suas aldeias foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbina, com os seus arredores, Jatir e Estemoa, com os seus arredores, Ilém, com os seus arredores, Debir, com os seus arredores, Azã, com os seus arredores, e Bet-Semes, com os seus arredores, da tribo de Benjamim, Geba, com os seus arredores, e Anatote, com os seus arredores, ao todo 13 cidades, segundo as suas famílias. Ao que restaram da família de Coate, foram dadas por sorteio 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Isacar, da tribo de Azé, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés, em Bazã, foram dadas por sorteio 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, foram dadas por sorteio 12 cidades. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades com os seus arredores. Deram-lhe por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim, e estas cidades que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios, da parte da tribo de Efraim, pois lhe deram cidades de refúgio, Siquém, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, bem como Gezé, com os seus arredores, Jecmeão, com os seus arredores, Bet-Oron, com os seus arredores, Aijalon, com os seus arredores, e Gat-Rimon, com os seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner, com os seus arredores, e Bileão, com os seus arredores, foram dadas aldeias às famílias dos filhos de Coate.
Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés em Bazã, Golã com os seus territórios, com os seus arredores, e Astarote com os seus arredores, e da tribo de Issacar, Quedes com os seus arredores, Daberate com os seus arredores, Ramote com os seus arredores, e Anem com os seus arredores. E da tribo de Azer, Masal com os seus arredores, Abidom com os seus arredores, Ucoque com os seus arredores, e Reobe com os seus arredores. E da tribo de Naftali, na Galileia, Quedes com os seus arredores, Amon com os seus arredores e Quiriarim com os seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com os seus arredores e Tabor com os seus arredores. E do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a leste do Jordão, receberam da tribo de Rubem, Bezer com os seus arredores, no deserto, Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores. E da tribo de Gade, em Gileade, Ramote com os seus arredores, Manaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores e Jazer com os seus arredores. Terminamos os capítulos 4, 5 e 6. Mais do que vencer todos os livros lidos, é essa parte. Então, amanhã, gente, 237 dias, nós vamos estar lendo os capítulos 10, 11, 12 e 13. Amanhã são 4 capítulos, tá? Não, não é 10 não. Sônia. Nós não lemos até o 7. 8. Ah, sim, 7, 8 e 9. Isso. Tá certo. 237 dias. Então, ó, 236 dias hoje foi. Amanhã vamos para 237 dias, capítulos 7, 8 e 9. Não pare, não desista, aguenta firme. Afinal, tu tá só ouvindo, sou eu que tô lendo. Gente, vamos orar, Deus abençoar, amém? Né? Eu louvo a Deus por poder estar ajudando você nessa leitura. E Deus está nos proporcionando isso, né? Mesmo depois de pregações e tantas coisas, né? Deus dá garganta pra gente ler esses nomes aqui, que é trava-língua, né, gente? Mas graças a Deus, estamos terminando, né? A gente fala das 12 tribos de Israel, mas a gente nem as conhece. Quando nós estamos falando aqui dos nomes das pessoas e seus descendentes, são as tribos. Nós vamos falar aqui de Sacar, Benjamim, Naftali, Manassés, né, Efraim, Azer. Então você vai entender melhor o que compunha essas tribos que estavam distribuídas. Você vê, uns trabalhavam com linho, outros trabalhavam com ouro, outros trabalhavam em madeira, outros eram homens de guerra, cada um no seu perfil, né? E assim todos juntos, né, defendiam a sua grande nação. Amém? Então vamos orar, gente. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque nós cumprimos hoje mais um dia, Senhor, do plano de leitura. E poder ver, meu Deus, que mesmo dentro da família, quando situações contrárias aconteciam, como a de Jabez, o Senhor lhe mudou a sorte. Temos um Deus que nos ouve, mas nós temos que clamar, nós temos que pedir. E é por isso que nós estamos clamando aqui agora, pedindo para que o Senhor salve nossa família, para que o Senhor socorra a nossa família, para que nenhum filho teu tenha falta de nada, mas o Senhor dê provisão, o Senhor dê sustento, até mesmo aqueles, Senhor, que vivem, Senhor, de aluguel, que não lhes falte uma casa sobre a cabeça, não lhes falte sustento, porque mesmo diante de leis tão injustas, que uns têm tantos e outros tão pouco, nós temos um Deus que nos sustenta. A nossa nação não é essa, a nossa nação está no Senhor. Então, Deus, abençoa teu povo, fortalece, sustenta, salva, cura, liberta. Em nome de Jesus, meu Pai, e que nós possamos ver a família se rendendo ao Senhor. Atende o nosso clamor, meu Pai, que as famílias se rendam. Jabez te pediu território,
nós estamos te pedindo salvação. Que o Senhor salve aquele que tem o coração mais duro, aquele, Senhor Deus, que não quer, põe a mão no ouvido porque não quer ouvir nada a respeito de Deus, mas que todos se rendam diante do Senhor. Senhor, nós queremos rogar salvação, Amém. Libertação e cura. Senhor, eu percebo que nos ares há vírus, há virose, Senhor, enfermidades que podem sim ainda ser sequelas do Covid, mas, Senhor, há enfermidades nos ares poluídos, contaminados, e nós te pedimos, sopra, Deus, com o fôlego da tua boca e afasta o que está provocando pneumonia, o que está provocando, Senhor Deus, tuberculose, o que está provocando renite. Senhor, joga por terra. Nós somos a igreja, temos o poder para ligar e desligar. Então nós estamos desligando o ataque na saúde, no pulmão, nas vias respiratórias. Senhor, em nome de Jesus, sopra com o teu fôlego de vida e cura, Senhor. Leva todo espírito de enfermidade e traz no vento, traz o teu fôlego de vida e traz vida, Senhor. Eu repreendo todo o mal, todo o vírus, toda a virose, toda a renite, bronquite, faringite, coisas semelhantes a essa, que sejam destruídas pelo poder de Deus. Amém. E venha sobre nós, que venha até sobre a nossa nação brasileira, que venha saúde e vida. E assim a nossa casa, nossos amigos, nossa família, as nossas vidas sejam abençoados. Eu estou em concordância com o teu povo. Estamos ligando esta palavra de autoridade para paralisar as trevas e para trazer a unção da cura sobre nós. Que essa unção venha e essa unção quebre todo jugo opressor. Estamos em concordância, ligando no céu e na terra, pelo poder e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Que esta palavra se cumpra. E meu Pai, põe barreiras. Eu sei que já há mais de 700 casos de mpox aqui no Brasil, mas põe barreira nas fronteiras, barreiras espirituais, barreira nos ares, Senhor, para que a mpox ela não venha se transformar numa pandemia. Faz parar, não vai entrar, Senhor, aqui no Brasil, e quem está no Brasil será curado, seja restaurado, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal e ordenamos que vá para o abismo sem direito à volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Não baixa a guarda, não aceita o que o diabo está mandando, não. A gente só tem que aceitar o que Deus está mandando. Nós repreendemos todo o mal e ordenamos que nos solte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. A palavra está ligada na terra, está ligada no céu. Fica com Deus, uma noite de bênção, de descanso para todo mundo. Beijo da sua pastora. Até amanhã. A paz do Senhor. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e, se quiser, pode ser também membro do nosso canal. Há uma irrisória quantia para nos ajudar a continuar o nosso trabalho.